Da dosimetria em destaque na abertura de Os Pingos nos Is, chamar o Cristiano Beraldo também trazer sua análise sobre essa articulação que vem sendo feita pelo relator Paulinho da Força. Há sinalização neste momento que o projeto poderia beneficiar, claro, aqueles que participaram dos atos do dia 8 de janeiro, foram condenados, mas também os condenados do chamado Núcleo 1, da suposta tentativa de golpe. E há, inclusive, uma projeção, uma conta que fizeram, e eu queria até ter acesso a esse rascunho. Como chegaram a esse tempo de 1 ano e 7 meses em prisão domiciliar? Quais crimes seriam cortados dessa conta a partir da aprovação do projeto? Bem-vindo, Beraldo. Boa noite. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota. Dávila, boa noite, audiência que prestigia diariamente Os Pingos nos Is. Caniato, eu sou bastante cético a essas expectativas de resolverem não só a situação daqueles manifestantes do 8 de janeiro, que estão presos há já mais de 2 anos, mas também incluir nesse pacote Jair Bolsonaro, que dessa forma, conforme a informação que nos chegou, então ele teria apenas esse 1 ano e 7 meses a ser cumprido em prisão domiciliar. Mas se nós pensarmos a lógica do Brasil, o histórico de pessoas que em algum momento foram flagradas cometendo algum tipo de crime, que aí foram denunciadas ao Supremo Tribunal Federal, foram processadas, no caso do Mensalão, no caso do Petrolão, a gente vai perceber que há uma atitude comum a essas pessoas que depois se safaram, cometeram crimes horríveis, inclusive contra a democracia, porque financiar campanha política com dinheiro roubado é sim um atentado grave contra a democracia, contra o processo democrático. E essas pessoas, elas apanharam caladas, elas ficaram quietinhas, elas foram expostas a uma humilhação pública e caladas elas foram navegando pelos bastidores e construindo ali o seu caminho para a liberdade, para a redenção. Vejam vocês o que aconteceu no Petrolão. As pessoas não só foram pegas a partir de delações premiadas, mas ficou constatado a partir de dinheiro em malas, dinheiro em contas em paraísos fiscais, em uma série de transações bancárias que foram detectadas, mapeadas, demonstrando a vida de altíssimo luxo que servidores públicos obtinham. Depois teve a confissão das empresas. As empresas, na pessoa jurídica, elas assinaram acordos de leniência onde elas reconheceram que haviam cometido atos de corrupção, dado dinheiro cobrado a mais do serviço público para repassar parte desse dinheiro para agentes públicos. Pois bem, ficaram quietinhas e agora estão todos livres. As empresas sequer estão tendo que pagar os valores que haviam concordado em pagar como reparação aos maus-feitos que fizeram. Esse é o Brasil que funciona da forma que a gente conhece. No caso de Jair Bolsonaro, a estratégia adotada por ele e, sobretudo, pelo filho dele, Eduardo Bolsonaro, foi oposta a essa que eu descrevi. Eles foram para o enfrentamento. Eduardo Bolsonaro declaradamente está nos Estados Unidos atuando contra o Supremo Tribunal Federal e conseguiu de Donald Trump uma declaração de que a situação do Brasil em relação ao comércio com os Estados Unidos está em grave risco caso o Supremo Tribunal Federal não reveja o seu posicionamento contra Jair Bolsonaro. Virou uma coisa pessoal. E estão fazendo barulho. Nesse momento de fazer barulho, reza a tradição da picaretagem brasileira, os problemas das pessoas não são resolvidos. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que o Supremo Tribunal Federal vai aceitar uma decisão que jogue por terra todo o julgamento que foi feito e que colocou o ex-presidente Jair Bolsonaro condenado a 27 anos de cadeia. Por que eles fariam isso agora? 1 mês ou nem 1 mês do resultado do julgamento? O ministro Luiz Fux deu um voto bastante razoável, demonstrando todas as contradições desse julgamento. Ao invés de simplesmente aceitarem a crítica, os outros ministros foram atacar o colega Luiz Fux. Ou seja, há uma plena disposição de fazer o que for necessário
para manter Bolsonaro preso e inelegível. Aliás, uma das propostas que aventaram, vindo do ex-presidente Michel Temer, é que as pessoas beneficiadas por essa anistia ou por redução das penas ficariam inelegíveis. Obviamente, isso evita se gerar novos personagens políticos para as eleições do ano que vem, com essa bandeira de que foram vítimas do STF. Mas também atinge o ex-presidente Jair Bolsonaro, que aí ele deixa de ficar elegível não apenas em razão daquela reunião com os embaixadores, mas também por ter se beneficiado dessa redução de pena. Então, eu sinceramente, Caniato, eu não vejo que o Supremo Tribunal Federal vai tranquilamente aceitar uma decisão que reduz a pena do ex-presidente de 27 anos para 1 ano e 7 meses. Eu acho que as pessoas estão se deixando levar por uma ilusão e eu prefiro encarar a verdade como ela é e tratar dela da melhor forma possível, fazendo o embate possível, sabendo que, mais cedo ou mais tarde, tudo isso que aconteceu, todos esses absurdos que o Brasil viveu, serão revistos. E eu tenho fé e eu tenho esperança de que os responsáveis serão efetivamente punidos. Com a redução da pena de Bolsonaro e a possível anulação das condenações dos réus do 8 de janeiro, já dá para ouvir o choro de longe. A narrativa desmoronado, os comentaristas surtando ao vivo e os militantes tentando explicar o inexplicável. Parece que o jogo virou, e agora a turma que comemorava está passando mal. Prepare a pipoca porque o desespero vai ser transmitido em rede nacional.